Oi pessoal, Diário de uma Guerreira hoje. Tô caminhando, tô fazendo minha caminhada noturna. Eu vou falar sobre um assunto de comportamento, né? De relacionamentos com as pessoas e com a falta de discernimento, né? Das pessoas. Na vida a gente vai se decepcionar com muitas pessoas, né? A gente na verdade vai mais se decepcionar do que o contrário, né? Algumas pessoas vão surpreender a gente pro lado bom, mas o número de pessoas, né, que vão surpreender a gente o lado ruim é um número grande de pessoas. Eu tenho certeza que vocês com certeza já se decepcionaram com muitas pessoas, né? Quando você vive alguma coisa, um problema, uma situação, né, complexa, as máscaras caem, né? As máscaras caem. No mundo marcial, com os problemas que eu tive, que não foram também, sabe, nada assim muito forte, muito grave, né? Eu não considero, porque eu continuei praticando Aikido, né? Foram aquele problema que eu tive com aquele rapaz lá no dojo da escola do Shinkan, que foi com aquele professor. Foi um problema mais complicado que eu tive no Aikido. Eu não tive problemas depois. Depois foi tranquilo, né? Minha trajetória tem sido sossegada, tranquila. Quando eu tive aquele problema, eu consegui ver melhor algumas pessoas, né? Eu terminei muitas amizades, né? Quando aconteceu aquilo lá comigo naquele dojo. No dojo foi uma decepção total, né? Foi uma decepção total com as pessoas, né? Com as pessoas que estavam lá. A máscara do professor caiu também, né? Porque eu achava ele bem machista e eu já via traços nele que me desagradavam, né? Ele tinha um perfil de um homem que me desagrada mesmo, né? Até no plano pessoal tô falando, né? Eu jamais me interessaria por um homem com o perfil dele, né? Eu não gosto. Eu consigo entender bem por que eu não gostava dele, né? Eu não gostava dele porque eu não gosto, eu não tolero homem com o perfil dele. Eu não tolero, né? Eu associo entendeu? Com um homem ultra machista mesmo, aquele jeito dele, né? Aquele jeito ruim de tratar as mulheres, né? Folgado. E eu comprovei isso. Né? Então, ali quando aconteceu aquilo, foi a minha primeira grande decepção no mundo marcial, né? Na capoeira eu também tive muitas decepções com pessoas que se diziam minhas amigas, né? E depois eu vi que não eram, né? Mas ali eu entendi a falta de discernimento que as pessoas têm, as mulheres. Principalmente as mulheres têm uma falta de discernimento impressionante, né? Porque quando aconteceu aquilo lá, né, que ele fez, que ele me desrespeitou, e que não foi uma coisa grave, tá? Foi uma coisinha boba, muito boba, né? Mas ele me desrespeitou. E aí aquilo simbolicamente me incomodou bastante, né? Não foi a atitude dele. Foi a atitude dele, na verdade, não foi o que ele fez, né? E aí eu me lembro que eu relatei isso para algumas pessoas, mulheres principalmente,
que eu achava que eram minhas amigas, né? Eu relatei, inclusive algumas da capoeira, né? Que eu tinha um relacionamento, uma amizade. E eu me surpreendi, né? Com a postura das mulheres, né? A maioria das mulheres, praticamente todas, defenderam ele, né? Acharam que era legal, bacana, entendeu? Um homem desrespeitar uma mulher. E acharam legal, entendeu? Porque ele é... Elas acharam ele bonito, né? Porque ele é bonito. Puxa, né? Falaram por que eu não tinha, né? Por que eu tinha me incomodado, né? Bom, se for pra ver beleza, né? Eu acho que eu ganho dele, né? Então, mas assim, entendeu? Eu me surpreendi bastante e foi uma grande decepção. Tive decepção com muitas mulheres, né? Eu pude entender a gravidade, né, da falta de discernimento das mulheres, né? Elas não sabem o que é desrespeito. Elas estão tão acostumadas, né, com o desrespeito dos homens que elas não se incomodam, né? Elas não se incomodam. Eu terminei amizades, né? Eu não quis, porque não servia pra mim, né? Isso não era amiga, né? Eu não tinha discernimento, não tem valores, não combina, né? Inclusive, várias delas começaram a falar que ele era lindo, maravilhoso. Eu acho que elas queriam que ele tivesse feito isso com elas, né? Foi chocante, foi simplesmente chocante o que eu ouvi das mulheres, chocante, foi uma grande decepção. Eu tinha me decepcionado já com o dojo, com o professor, né, que tinha um discurso lindo sobre o Aikido, tem um discurso lindo sobre o Aikido, mas na prática ele não faz, ele não entende o que é Aikido, né, não entende, para mim é muito claro isso, né, e foi muito decepcionante para mim. As mulheres me decepcionaram muito. Agora, interessante é que eu contei para homens também o que aconteceu. E assim, a postura dos homens foi totalmente diferente, né? O oposto. Eles criticaram o professor, né? Me deram razão. Os homens me deram razão. Os homens. E aí eu falei, que louco, né? Que louco. Os homens são machistas, mas eles entenderam que aquilo que ele fez era desrespeitoso, né? Todos os homens com os quais eu falei e me relatei, eles me deram razão. Então, eu tive apoio dos homens, né? Então foi uma coisa assim surpreendente para mim, né? E foi decepcionante para mim, muito decepcionante, né? A ver que as mulheres são contra as próprias mulheres e elas não têm discernimento. Isso me faz pensar que elas estão acostumadas, né, a serem desrespeitadas e acham isso legal. O que elas confundiram é o seguinte: a leitura delas sobre o que ele fez era de paquera, não era de assédio, mas é assédio o que ele fez, né? Não é paquera, né? Paquera seria civilizado se ele tivesse me chamado para conversar, né? Fora do dojo. Então é uma pessoa desrespeitosa, né? Ele impôs uma situação ali, eu treinando Aikido e ele impôs uma situação, porque eu estava treinando. Se não fosse num contexto de treino, ele jamais conseguiria ter contato comigo, jamais, né? Porque eu não gosto de homem daquele tipo, né? Isso me surpreendeu bastante, né? Porque realmente não houve um apoio das mulheres. Elas me fez entender que é o seguinte: elas não consideram desrespeito uma coisa que é desrespeitoso, né? A pessoa invadir seu espaço. Agora, é claro, eu falei já em outro vídeo que cada um tem a sua noção de territorialidade, né? Provavelmente, porque assim, eu entendo que ele faz isso. Eu entendi que ele faz isso naturalmente, né? Com as mulheres, naturalmente.
E eu acho que provavelmente elas não reclamam, né? Elas não reclamam. Eu reclamei, eu não gostei, porque o que ele fez foi completamente absurdo, né? Absurdo você usar o Aikido para ter contato com uma pessoa, né? Então ele só conseguiu porque eu estava fazendo Aikido. Ele não ia conseguir em outro contexto. Não ia, né? Então as pessoas não sabem a diferença de assédio para paquera. Paquera é uma coisa consensual, que não agride o outro, não ofende o outro, não invade o espaço do outro. É algo dos dois lados. Assédio é quando uma pessoa impõe uma situação. Ela invade o espaço da outra pessoa, ele sempre está, geralmente ele está numa posição de poder, né? Ele usa o poder para tirar vantagem, né? Então, existe uma grande diferença entre paquera e assédio. Eu sei, eu tenho total consciência, eu sei o que é paquera e o que é assédio, entendeu? Eu sei. Assim como eu sei o que é Aikido e o que não é Aikido. E naquela época eu já sabia que o que ele estava fazendo não era Aikido. Não era Aikido. É muito claro que não era Aikido. Muito claro, né? É muito óbvio. E então, as mulheres precisam aprender a diferenciar as coisas, né? As mulheres precisam aprender. E os homens também precisam aprender. Aprender a respeitar, né? A respeitar a mulher. Eu já disse para vocês que os homens não respeitam as mulheres. A minha opinião não respeitam, tá? Eu tô falando isso com convicção e segurança, penso mesmo isso, né? Eles se acham donos, eles acham que eles têm direito a tudo e eles veem as mulheres como objeto. É a minha opinião, né? Eu não tolero, tá? Eu reajo, dá confusão, dá treta mesmo. Eu piorei muito nesse sentido, eu piorei muito daquele momento, daquela época para agora. Porque eu sei o que é Aikido hoje, né? Eu tenho mais conhecimento.